Glória a Deus, igreja. Vamos abrir então a Santa e Sagrada Escritura do Senhor, na continuação de 1 João. 1 João, capítulo de número 1, versículos 5 ao 10. Estamos entrando na segunda pregação dessa exposição da carta de 1 João. Se assim Deus permitir, vamos até o final. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Primeira João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus, aleluia. Vocês já sabem então, amados irmãos, que nós estamos aí com a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, expondo essa carta de João, a primeira carta de João. Vocês já entenderam que é o apóstolo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que escreve essa carta, apesar dele não começar essa epístola de maneira comum às outras epístolas, as epístolas de Paulo, de Tiago, se identificando, assim como também a de Judas, dizendo quem é e também para quem está escrevendo. Então nós não temos nela o nome do autor e nem também o seu destinatário, mas nós temos certeza já pelos escritos dos pais da igreja, já no primeiro século, no segundo século, ou melhor, no segundo século em diante ali, que foi realmente o apóstolo João que escreveu o Evangelho, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. João escreve então esta epístola, esta carta na última parte do primeiro século, ali entre o ano 90 e o ano 95. Veja que interessante, mesmo que ele não diga o destinatário, a gente já sabe qual é o padrão desse tipo de carta, assim como a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta circular, é uma carta que é para circular pelas igrejas daquela região, porque ele estava tratando de um problema que estava começando a acontecer, começando a tomar forma, mas já estava causando um grande estrago dentro da igreja, que no segundo século veio a ser chamado de gnosticismo, que ali já estava se formando, era o proto-gnosticismo. Veja que interessante, ele então escreve essa carta para combater essas heresias. Se você estudar um pouquinho mais sobre o gnosticismo, você vai ver que desde o primeiro versículo ele já está combatendo essa heresia, ele já está combatendo essas pessoas que muitos diziam que Jesus não era o Cristo, outros que diziam que o Cristo não veio em carne, que era simplesmente um espírito que estava vagando pela terra e ensinou então as pessoas a viverem da maneira que Deus queria. E eles tinham na verdade vários deuses, era uma coisa bem complicada de se entender, mas estava adentrando dentro da igreja essas heresias. E o interessante de ver isso é que os apóstolos imediatamente identificam essa heresia e começam a combatê-la. Veja qual é a nossa responsabilidade de combater as heresias que estão adentrando até hoje dentro da igreja, e que na verdade não há novas heresias nos dias de hoje. O que há é uma roupagem nova dessas heresias antigas, que vem tomando novos nomes, novas roupagens, novas caras, outras pessoas, mas continuam os mesmos espíritos malignos guiando essas doutrinas
Algumas delas, então, eu já falei, outros diziam até que a morte de Jesus era desnecessária, que Jesus não morreu para perdão dos nossos pecados. Vocês sabem que também nos dias de hoje há pessoas que dizem assim, que Jesus não morreu para perdão dos nossos pecados, que Jesus foi um revolucionário, que Jesus foi um homem ali que lutou contra o sistema, quando isso não é verdade. Vocês veem que Jesus não lutou contra o Império Romano naquela época. Você não vê Jesus xingando nem o imperador, nem lutando, nem pelo contrário, ele dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. Ele vem então para o seu povo, para os judeus e para organizar a casa. Ele vai para o templo, ele não vai para a casa do governador. Então essa ideia que já surgia desde o primeiro século, que Jesus não precisava morrer pelos nossos pecados, não precisava de alguém que morresse, Deus se fazer carne e morrer pelos nossos pecados, ela ainda está até hoje, mas ela não se fundamenta, porque Jesus não lutou contra o sistema, o Império Romano daquela época. Então João nessa carta ele tem esse intuito de lutar contra essas heresias. Ele dá alguns critérios apologéticos nessa carta. O que é a apologética? É a defesa da fé, como você vai defender o que você acredita, como você vai saber que o que você acredita é verdade. Então ele dá alguns critérios para você identificar os falsos profetas e para você identificar se você mesmo não é também um falso infiltrado na igreja e na verdade nunca se converteu. É interessante que o argumento dele é de forma espiral, como eu expliquei para vocês. Ele dá o seu argumento, ele fala o seu argumento e depois ele vai revisitar esse argumento e aumentando. Então é de forma espiral, ele revisita o argumento e vai aumentando, revisita o argumento e vai aumentando. Então ele repete várias vezes o argumento para explicando mais, dando mais profundidade, dando também mais ênfase, que era uma coisa comum na época, você repetir a palavra, como nós lemos aqui, esse cara é mentiroso e nele não há verdade. Pô, mas se ele é mentiroso, nele não há verdade, né? Se ele não pratica a verdade, se ele não fala a verdade, o que ele é? Um mentiroso, né? Mas então, para dar ênfase à maneira comum na época deles se dirigirem dessa forma, vocês já se lembram um pouquinho do que a gente viu a semana passada, mas mesmo assim eu quero repassar desde o versículo 1 com vocês algumas coisas, até para os nossos irmãos que estão nos vendo em casa através dessa live, também verão talvez depois através do vídeo no YouTube, para que eles entendam da onde que a gente está vindo e para onde a gente está indo. Amém? Primeiro versículo, sigam comigo ali, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Veja que interessante, nós já entendemos na pregação passada que João ele nos remete ao tempo antes do tempo, ou seja, a eternidade, antes de ser criado o tempo, antes de ter a cronologia, antes de Deus criar a linha do tempo. Então ele nos remete lá na eternidade, alguém que já estava lá antes de ter a criação. E ele obviamente está falando de Jesus, né? Ele nos leva lá para Gênesis no capítulo 1, no princípio, né? E a gente sabe que Jesus, ele é o princípio, ele é também o fim, assim como ele mesmo se proclama no livro de Apocalipse. Ele deixa claro aqui que ele viu Jesus, que ele esteve perto de Jesus, que ele ouviu Jesus. E se não bastasse dizer que viu, como alguém que é um espectador, alguém que está de fora, mas ele diz que os olhos dele contemplaram, ou seja, ele está dizendo ali que tiveram um olhar mais atento, ou seja, era alguém que estava próximo, é alguém que caminhou com Jesus, não só ouviu Jesus e viu Jesus de longe, mas era alguém que contemplava o dia a dia de Jesus, alguém que estava próximo de Jesus, era alguém que de fato tocou Jesus, dormiu no peito de Jesus, como ele mesmo diz, né, o discípulo amado, né, que se encostou no peito de Jesus. E que interessante, ele diz que estas coisas, esta maneira que ele ouviu, da maneira que ele viu, da mesma forma, com as mesmas palavras, é isso que ele proclama às igrejas, é isso que ele proclama aos irmãos, e é isso que ele vai tratar também nessa carta. Ele diz: isto proclamamos a respeito da palavra da vida, é o verbo que se fez carne, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nisso ele está querendo dizer não só que Jesus é a palavra de Deus e que traz à vida as coisas existentes, as coisas materiais, mas Jesus, através dele foram criadas todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Tudo foi criado, anjos, todos os principados, os poderes espirituais foram criados por Jesus e através de Jesus. Glória a Deus. Vimos também no versículo 2, acompanhe comigo, diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e
Dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Então ele deixa claro que Jesus ele não era um espírito. Ele também deixa claro desde o começo que aqueles líderes que estavam surgindo no meio do povo, eles não andaram com Jesus, eles não ouviram Jesus, eles não tocaram Jesus, eles não contemplaram Jesus. Então era fácil identificar quem estava correto nessas heresias e na doutrina verdadeira. Qual eram os verdadeiros? Porque estava surgindo muita dúvida dentro das instituições, dentro das igrejas daquela época. E veja que interessante, ele deixa claro aqui que Jesus não era só um espírito, que o Cristo não era só um espírito, mas que de fato veio em carne, de fato teve um corpo, habitou entre nós. E interessante também que ele fala assim: nós testemunhamos dela quando estivemos com ela, mas também testemunhamos a vocês, proclamamos a vocês a vida eterna. Ou seja, Jesus ele não é só aquele agente, ou melhor, o Deus criador de todas as coisas, mas ele também é quem dá a vida eterna. Veja que nós também entendemos nesse dia qual a diferença, o que é vida eterna realmente. A grande verdade é que nós não conseguimos compreender, né? Mas a vida eterna é Deus passar a vida dele para nós através de Cristo, porque aqueles que vão para o inferno também vão viver infinitamente, vão viver para sempre, mas isso não é vida eterna. A vida eterna é Deus passando a sua vida, a sua natureza através de Cristo Jesus nosso Senhor até nós. Isso nós não conseguimos compreender, como que é a vida de Deus. Nós só compreenderemos de fato quando todas as coisas estiverem completas e nós estaremos com o nosso Senhor no céu. Amém? Então, ele estava com o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo estava com o Pai desde o início. Ele não foi criado, ele é Deus, ele é o Deus Filho, e ele foi manifesto. Vocês lembram que também em Romanos Paulo fala do plano de Deus, que já existia antes da fundação do mundo, mas que foi manifesto ao seu devido tempo. Então, ao seu devido tempo, esse plano que Deus já tinha se manifestou em carne e viveu entre nós. E esses apóstolos e discípulos que viram, que caminharam, que contemplaram, que apalparam, que estiveram com Jesus, estão proclamando adiante. No versículo 3 diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha só que interessante as coisas que ele nos diz aqui. O que é comunhão? Como assim nós temos comunhão? O que é essa proclamação que ele diz? O que é isso daí que ele proclama a nós, que gera essa comunhão? O que é esse testemunho dele que gera essa comunhão entre nós e pessoas que viveram há 2000 anos atrás? Vocês se lembram que na pregação passada nós entendemos profundamente o que é a palavra koinonia, comunhão. Sim, nós temos comunhão com os apóstolos, temos comunhão com o Pai e temos comunhão com o seu Filho, assim como os apóstolos tiveram naquela época. O que é então a palavra comunhão? Comunhão não é simplesmente seguir os mesmos ensinos, não é ser simpatizante, não é alguém que acha interessante esse modo de viver, essa doutrina, esse povo, essa ideia, essa filosofia. Não, é alguém que é íntimo de Deus, que se tornou íntimo do seu Filho Jesus Cristo, e é alguém que de fato é íntimo dos apóstolos, alguém que mesmo nós sem conhecer eles, vivemos da mesma maneira, nós acreditamos no mesmo Deus, temos o mesmo Espírito, o mesmo batismo, o mesmo Senhor sobre as nossas vidas. Então nós temos intimidade, nós sabemos as lutas que eles passaram, as dores que eles passaram, as tentações que eles passaram, nós sabemos o poder que manifestava na vida deles, o Espírito que inundava os corações e as mentes deles, porque também desta mesma maneira acontece conosco. Amém? É fazer parte da mesma família da fé, é fazer parte desse mesmo plano eterno de Deus, é ser íntimo de Deus, estar próximo de Deus. E no versículo 4, a qual foi os 4 versículos que nós vimos, ele diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Veja que interessante, aqui em muitas Bíblias vai estar a vossa alegria, em algumas outras traduções vai estar a nossa alegria, porque de fato há manuscritos que trazem essas duas palavras, e de fato que se nós fôssemos analisar de maneira profunda, não está nenhuma das duas errada. Então não é assim, mas qual das duas então, pastor, que é certa? Como é que nós vamos ter certeza de qual é a correta? As duas estão corretas. Veja bem, eu proclamo a verdade para vocês, para que vocês conheçam Jesus, conheçam a vida eterna, conheçam o Evangelho, para que a alegria de vocês seja completa. E de fato a minha alegria também vai ser completa vendo a transformação na vida de vocês. Veja que em momento nenhum entra em conflito essas duas verdades bíblicas. São duas verdades bíblicas. Nós nos alegramos no Senhor, nós
vivemos em alegria com aquele que nos chamou pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje então vamos ver um pouco desses argumentos do apóstolo João. Ele vai agora estar aprofundando mais, ele dá o tema, ele dá ali o que ele vai falar, e agora ele vai se aprofundar nesses argumentos. Nós vamos ver então quem são essas pessoas que realmente servem a Deus, que realmente são cristãos, e também aqueles que não são. Nós vamos entender profundamente quem é realmente esses que andam na luz e esses que andam nas trevas, como a gente viu aqui na leitura do texto. Nós vamos ver quem tem comunhão com Deus e quem não tem comunhão com Deus. Vamos ver quais são os critérios para identificar alguém que é de Deus, e ver também se você mesmo é de Deus, porque vocês lembram de Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia, né? Analise o homem a si mesmo. Primeiro analise a si mesmo, né? Primeiro tire a trave perante os seus olhos, depois você tem o dever de tirar o cisco do olho do teu irmão. Mas primeiro analise a si mesmo, seja sincero contigo, com Deus, veja se realmente você está caminhando na luz. Amém? Por isso o título da pregação de hoje é As Consequências de Andar na Luz. Porque de fato, aqueles que andam na luz, há uma consequência natural de andar na luz. E hoje nós vamos entender quais são essas consequências. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão muito calados hoje, por favor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Acompanhe comigo então 1 João capítulo 1 versículo 5 em diante. Diz assim a primeira frase: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Tá bom, João, eu já entendi isso. Você está dizendo de novo que essa é a mensagem que você ouviu, que você viu, que você apalpou, contemplou? Mas veja que interessante o empenho do apóstolo de estar repetindo de novo, para ir se aprofundando, para fazer que os irmãos se lembrem: olha, eu escrevi o Evangelho, escrevi sobre a vida de Jesus, eu testemunhei sobre a vida de Jesus, mas o que eu escrevi lá no Evangelho é verdadeiro. Agora ele está dando testemunho de si mesmo. Interessante, né? No Evangelho ele dá testemunho de Jesus. Jesus fez isso, isso e aquilo, mas agora eu vou dar testemunho de mim mesmo. Eu estava lá. Eu falo isso porque eu vi, porque eu estava próximo. Eu sou diferente desses mestres gnósticos que estão se adentrando dentro da igreja, que dizem que têm comunhão com Deus, mas nem andaram com Cristo, e agora estão proclamando um evangelho, uma palavra diferente das nossas. Como assim? Se nós que andamos com Jesus nunca ouvimos essas coisas que eles estão falando, nunca percebemos essas coisas que eles estão dizendo que tem comunhão com Deus, como isso pode ter acontecido? Se Jesus andou conosco, se Jesus esteve conosco, e eu ouvi isso, e da mesma maneira que eu ouvi, eu transmiti para vocês. E ele vem repetindo isso desde o começo. Veja, são 5 versículos. Quantas vezes ele já repetiu que ouviu essa mensagem, que transmitiu essa mensagem? E de fato, Filipenses capítulo 3, versículo 1, Filipenses no capítulo 3, versículo 1, o nosso irmão Paulo também vai falar dessa mesma maneira. No livro de Filipenses, na verdade, ele repete várias vezes sobre a alegria, ele repete várias vezes as coisas que ele está falando, desde o capítulo 1 em diante. E olha só, Filipenses 3:1 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Mas essa já é a terceira vez que ele está falando nessa carta: alegrem-se no Senhor. Ele diz: finalmente, alegrem-se no Senhor. Tá bom, Paulo, eu entendi. Não é para mim me alegrar com as coisas que o Senhor me dá, é para mim me alegrar no Senhor. Mas olha só o que ele escreve em diante: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Veja que interessante. Eu penso dessa mesma maneira: repetir, pregar o Evangelho, repetir as mesmas palavras, explicar de novo, não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. O que é cansativo é ter que falar dos mesmos problemas de novo, alertar sobre as mesmas coisas de novo. O que é cansativo é as pessoas não mudarem. O que é cansativo nós tentarmos tratar a mesma doença desde o começo, com o Evangelho que é puro e verdadeiro, e ainda não foram curados. Não, repetir a Bíblia, explicar a Bíblia, escrever se fossem cartas, repetir a palavra do Senhor incessantemente, dia e noite. Vocês me conhecem, eu fico conversando o dia com vocês a respeito da palavra. Não tenho problema nenhum, porque não é cansativo. Pelo contrário, falar do Evangelho de Jesus é revigorante, traz ânimo, traz vida, traz alegria,
e é uma segurança para a igreja, é uma segurança para os irmãos que caminham com alguém como o apóstolo Paulo e também como o apóstolo João, que incessantemente não se cansavam de repetir as mesmas coisas. Veja que interessante a ênfase que ele dá então na legitimidade do seu testemunho. Eu sei o que eu estou falando, eu vi isso, eu ouvi isso, eu estive com Jesus e estou proclamando a vocês. E é claro que vocês já ouviram isso antes, porque vocês são grandes conhecedores da palavra, vocês são estudiosos, né? Que para quem naquele tempo ouvia a mensagem do Evangelho, a atitude natural, a resposta natural era proclamar. Então ele não está falando nada de grandioso, ele está falando eu ouvi e proclamei, porque é o natural. Quem ouve a palavra de Cristo, proclama e também obedece. Vocês se lembram de Tiago? Não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes, porque para eles era óbvio. Se você ouve, se você aprende, se você entendeu o Evangelho, você proclama, você obedece, você pratica essas palavras. Então ele está falando que eu ouvi e proclamei porque é natural. Eu não tinha outra coisa a não falar, então eu não estou inventando essas coisas, eu não inventei uma história, eu não inventei que eu andei com Jesus, pelo contrário, é natural em mim. Está em mim, eu andei com Jesus, ouvi a sua mensagem e proclamo, passa adiante. E a segunda então parte do versículo 5 ele vai nos dizer qual é essa mensagem, e na verdade ele dá um resumo do que é essa mensagem, ele vai dar o tema dessa mensagem para depois começar a desenvolver. Ele diz assim: Deus é luz, nele não há treva alguma. E veja que interessante, isso também é natural, veja a ênfase que ele dá: Deus é luz. Pronto, eu sei, ele é luz. Então, obviamente que não há treva nenhuma, né? E se há treva, então não é completamente luz. Ele diz: não, Deus é luz, Ele é a luz, e nele não há treva nenhuma. João capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9, o que está acontecendo aqui é que ele está dando esse exemplo da luz como a santidade, Deus é santo, e a treva como o pecado. Então Deus é luz, Ele é santo, Ele é totalmente puro, e a treva é o pecado. Então em Deus não há pecado. E João capítulo 1, versículo 4 ao 9 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Veja que interessante, né? João já no Evangelho, já falando dessas mesmas coisas. Veja que aqui nessa carta então ele vem repetindo também as coisas que ele fala lá no Evangelho, o Evangelho de Jesus segundo ele escreveu, e ele vem aqui repetindo algumas coisas para dar essa ênfase à igreja, desse testemunho dele, dessas coisas que ele proclamou. João Batista então, aqui a qual o texto se refere, não era a luz, ele não era o Cristo, mas ele veio testemunhar a respeito da luz. Ele veio para preparar o caminho para a luz dos homens, que através desta luz, então, não através da minha vida, não através da vida de João, não através da vida dos apóstolos cresce, mas através da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? João capítulo 8, versículo 12, veja que interessante, ele deixa claro agora nas palavras de Jesus. Ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante isso, né? A gente já começa a analisar nós mesmos. Já no primeiro versículo aqui, que ele começa a explicar, no versículo 5, que Deus é luz e nele não há treva. Então você já começa a identificar, você já começa a ter uns critérios para você identificar a sua vida e também identificar as pessoas que estão ao seu redor, os pregadores que você ouve, e também a mim. Você já começa a identificar outro. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em treva. Mas a pessoa anda em treva, anda em pecado, anda constantemente. Eu não estou falando de quem erra o alvo, que o pecado é isso, né? Errar o alvo. Eu estou seguindo, indo a caminho do alvo, que é Jesus, mas eu errei o alvo. Eu atirei um arco e flecha em um alvo, eu atirei para acertar o alvo, mas eu errei. Mas a minha intenção era acertar. Não, tem pessoa que deliberadamente anda em treva.
Então você já começa a identificar, como assim? Se Jesus é a luz do mundo e essa luz chegou a mim, Ele é a vida eterna, Ele é a palavra da vida, né? E se chegou a minha vida, então como que alguém que foi alcançado por essa luz pode não ser impactado de tal maneira que continue vivendo em trevas, continue vivendo da maneira que vivia antes? É impossível, né? Não tem como ser daquela maneira, não tem como viver dessa maneira, até que enfim conseguir encaixar esse microfoninho. Não estava fácil para arrumar eles, irmão. Mas daqui uns 3 anos já vai estar craque nisso daí. João 8,12, acho que o irmão até pode agora baixar um pouquinho o volume. João 8,12, então Jesus ele mesmo disse que Ele é de fato essa luz. Essa luz a qual João está falando aqui é de fato nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é luz. Quem é Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E agora, a seguir, ele vai começar a dar uma sequência de afirmações positivas e negativas. Então ele dá uma afirmação positiva e uma negativa, uma afirmação positiva e uma afirmação negativa, para que nós tenhamos critérios de identificar quem são essas pessoas que de fato têm comunhão com Deus, andam na luz e que de fato, naturalmente, há consequências. E quais são essas consequências? E também daqueles que andam em trevas e que também há uma consequência de andar dessa maneira. Acompanhe comigo o versículo 6, meus amados irmãos. A primeira afirmação aqui que nós podemos ver no versículo 6 já é uma afirmação negativa. Ele diz assim na primeira parte do versículo, sigam comigo: se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Vocês se lembram o que é comunhão, né? Vocês se lembram qual é o significado da palavra koinonia? Eu vou repetir para vocês, não é cansativo, é uma segurança para vocês. Vocês já sabem, vocês são estudiosos, vocês são grandes conhecedores da palavra, mas eu vou repetir para vocês. Koinonia significa fraternidade, comunidade, participação conjunta, relação, a parte que alguém tem com algo, relação, intimidade, oferta dada por todos, coleta, contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. Veja, até dinheiro, até tuas ofertas mostram se você tem comunhão com Deus. Olha só, se afirmamos que temos comunhão com Ele, se afirmamos que temos comunhão com Deus, então nós somos íntimos, nós somos associados, nós vivemos de maneira íntima, nós temos uma relação íntima com Deus, nós não somos só simpatizantes. Não, eu até tenho umas coisas da Bíblia que eu gosto. Não, eu não concordo com algumas coisas da igreja, mas o louvor até às vezes eu gosto, mas tem alguns pontos que para mim não servem. Tem algumas partes filosoficamente que eu gosto. Não, isso não é ter comunhão com Deus. Isso não é ser íntimo de Deus, ser simpatizante, visitante, frequentador da igreja de Cristo não é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é de fato ser íntimo dele. E olha só, qual é a consequência? Então, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, como assim? Eu tenho comunhão com Deus, Deus é luz, Ele é santo, nele não há trevas, e eu estou nele, Ele está em mim, eu sou templo do Espírito Santo, mas eu ando nas trevas? Como isso pode acontecer? João capítulo 8, versículo 12, a gente já ouviu, né? Aquele que anda na luz, nunca mais andará nas trevas. Aquele que a luz alcançou, nunca mais viverá nas trevas. Então como posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? Eu creio em Deus, eu vivo com Deus, Deus habita em mim, eu fui batizado no Espírito Santo, eu oro e profetizo e curei, sapateei, mas tenho uma vida ingressada no pecado, tenho uma vida de trevas, tenho uma vida de pensamentos constantes pecaminosos. Vocês se lembram de Lutero, né? Falando sobre a tentação, falando sobre o pecado. Eu não posso impedir da ave sobrevoar a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela assente na minha cabeça e forme um ninho, né? E construa um ninho. A tentação é isso. Você não pode impedir que ela venha, mas você pode impedir que o pecado seja consumado. E todas as vezes que eu e vocês, meus irmãos, pecamos, é por livre e espontânea vontade. Se você acha que é dominado pelo pecado, se você acha que é uma força que tem dentro de você que você não consegue, mas depois você se arrepende e tal, isso e aquilo. Não, então se você ainda é dominado pelo pecado, você anda em treva. E não adianta você dizer que tem comunhão com Deus, porque você não tem comunhão com esse Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje agem dessa maneira e dizem que tem comunhão com Deus.
continuam tendo comunhão com as trevas, continuam tendo comunhão com o mundo, sendo amigos do mundo, mas dizem que tem comunhão com Deus. Mas olha, se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, o texto continua dizendo, acompanhe comigo, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que interessante, nós mentimos e não praticamos a verdade, ou seja, não praticar a verdade já é viver uma vida de mentira, mas ele dá essa ênfase para explicar para a gente, olha assim, você mente, você não pratica a verdade, ou seja, você é duas vezes culpado. Você, além de mentir, você não pratica a verdade. Você vai ver muitas vezes o apóstolo Paulo também dando esse tipo de ênfase, ou dando um mandamento, ele diz assim, aquele que mentia não minta mais, mas fale a verdade, porque não é só necessário você parar com os seus pecados, mas agora é necessário que você comece a viver de maneira correta. Então essa pessoa que anda em treva, mas que diz que Deus ama, que tem comunhão com Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a sua espiritualidade, que Deus conhece o meu coração, mas anda dessa maneira, ele é um mentiroso. Essa pessoa que não consegue, então, de fato, pelas suas próprias forças, e nunca vai conseguir largar os seus pecados, a não ser com o passar da caminhada sendo santificado por Deus, que nós vamos chegar nessa parte, sempre vai estar de maneira depravada, com a mente depravada, com os olhos depravados, com as suas palavras, a sua linguagem, a sua atitude. É um mentiroso. Nele não há verdade, ele não pratica a verdade. Tem alguns argumentos desses mentirosos que eu vou falar para vocês aqui, tem algumas frases que esses mentirosos falam, e você talvez vai identificar que alguma delas pode bater com você, ou você pode até identificar que algumas delas podem bater com alguém que se diz cristão aí fora, e de fato não é. Algumas frases assim, eu tenho o meu relacionamento com Deus. É a pessoa que diz que ela não precisa da igreja, que ela não precisa dos irmãos. Não, eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus no meu lar, mas a grande verdade é que essa pessoa não lê a Bíblia. Se tu conversar com ela sobre a Bíblia, ela não sabe nada. Se tu conversar com ela sobre oração, sobre jejum, você vai ver que ela não tem uma vida de oração, que ela não tem jejum, mas ela diz que ela tem o contato dela com Deus, ou seja, tem o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o caminho do fulano de tal, lá do caixa-prego, do fundo da floresta, no alto do topo do morro, que ele se acha superior às pessoas que estão na igreja, ele se acha superior. Não, eu não preciso de igreja, é até interessante, não, mas eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho aí o meu contato com Deus da minha maneira, né? É o caminho, a verdade e a vida, é a noiva de Cristo e o caminho da pessoa, é um caminho novo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou melhor, um caminho novo a Deus. É uma mentira, isso é uma grande verdade. Esse homem é um mentiroso. A verdade é que essa pessoa é mentirosa. Tem muitos que dizem assim, mas Deus conhece meu coração, então Deus, eu levo essa vida, mas no fundo, Deus sabe que a intenção do meu coração é boa. Eu tenho práticas más, eu tenho andado de maneira que não agrada a Deus, mas lá no fundo Deus conhece meu coração, sabe que eu tenho um coração bom, sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Mas a grande verdade é que sim, ele continua vivendo uma vida de pecado, é depravado, é pecador, merecedor do inferno. Muitos dizem assim, eu não faço parte da igreja, mas eu oro em casa, eu me reúno com os meus amigos de vez em quando, que acreditam mais ou menos que nem eu, que já entenderam, nós temos um conhecimento superior. Isso que era o gnosticismo. O gnosticismo dizia que eles tinham um conhecimento superior. Não, vocês estão atrasados. A igreja, o que é? A igreja, ela é um aquário onde os peixes ficam dentro, mas quando você conhece a Deus de verdade, então você é um peixe solto no oceano. Agora você não precisa mais de pastor, agora você não precisa mais se reunir num lugar, agora você é livre para viver a sua vida com Deus, sem intermediários. Isso é mentira. Nem Deus, quando se fez carne, não viveu sozinho nessa terra. Jesus, imediatamente quando começa o seu ministério, que ele é batizado, ele junta para si pessoas, a qual ele chama de discípulos, a qual ele chama alguns deles, dentre eles chama de apóstolos, ou seja, ele já separa uma liderança, e já separa aqueles que são discipulados por essa liderança, porque na verdade Jesus não batizava, a Bíblia diz que quem batizava eram os apóstolos. Veja que interessante. Então Jesus ensinou eles como cuidar dessas pessoas. Quando Jesus ressuscita e Pedro volta a pescar, ele encontra Pedro, ele diz o que? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus falou, eu tenho um povo e vai ter liderança, do meio desse povo eu vou escolher líderes para cuidar desse povo.
Mas esses homens e mulheres dizem que não, eles são superiores, eles têm um contato íntimo só deles com Deus, eles têm uma ligação direta com Deus, eles não precisam de Jesus, não precisam da igreja, não precisam dos irmãos, eles não precisam nem da Bíblia, na verdade, porque Deus já conhece o coração deles, eles são pessoas boas. Então Jesus veio para os pecadores, esses não precisam de Jesus, esses não precisam de ser redimidos pelo pecado, esses não precisam da propiciação do sangue do Cordeiro. Muitos dizem ainda assim que mesmo que eles não tenham as características bíblicas, mesmo que eles não tenham a característica de um cristão como lá do passado, mas de fato eles têm se esforçado para fazer a vontade de Deus. A pessoa que diz que com as suas próprias forças consegue fazer a vontade de Deus, esse é muito mentiroso. Tem aquela pessoa que diz ainda assim: não, olha só, eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, mas antes, para mim ir para a igreja, antes eu vou parar de beber, fumar, isso e aquilo outro. Meu irmão, então você não precisa vir na igreja, porque você já parou de fazer tudo que você errava. Não, daí quando então eu me consertar, quando eu me arrumar, eu não preciso de Jesus Cristo, não preciso do sacrifício de Cristo, eu vou conseguir sozinho, e no dia que eu conseguir, eu vou então servir a Deus. Não, você não vai servir a Deus, você é mentiroso. Você nunca vai conseguir servir a Deus, porque senão Jesus até não precisava ter vindo morrer por essas pessoas, não precisava ter vindo morrer por mim e por você. Essa pessoa que age dessa maneira, que ela tem a intimidade dela com Deus, que ela tem a maneira que ela se relaciona com Deus, e que Deus conhece o coração dela, que ela tem um coração bom, que lá no fundo Deus sabe do coração dela. Mas eu não sou uma pessoa ruim, eu nunca matei nem roubei, nunca usei droga, eu não sou uma pessoa ruim. Pecado é só isso, pecado é só descumprir a lei, pecado é só o que está ali das coisas mais altas. Então essa pessoa não tem o entendimento do que é comunhão com Deus, nunca teve comunhão com Deus, e ela não sabe nem o que é pecado. Então como pode alguém se arrepender de alguma coisa que não acha que está errado? Eu vou me arrepender do que? Eu pago os meus impostos, não estaciono na vaga de idosos, a vaga proibida, eu não minto para ninguém. Já está mentindo, já está mentindo. Mas há muitos argumentos dessas pessoas: não, nós somos os verdadeiros cristãos, porque nós não estamos presos à religião e a pastores e a ministérios e a templos, né? São mentirosos, são mentirosos. E a verdade, olha só que interessante, já vem no próximo versículo. Sigam comigo o próximo versículo. Versículo 7 diz assim, agora o ponto positivo, né? O lado bom desse versículo diz assim: se porém, ou melhor, a afirmação positiva, a primeira parte diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz. Olha só que interessante. Uma pessoa antes dizia que tinha comunhão com Deus, mas andava nas trevas. Esse é um mentiroso. Mas a gente já sabe que há muitas pessoas que agem dessa maneira, que são assim, mas que dizem que tem a sua comunhão com Deus. Mas agora você pode dizer assim: tá, pastor, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sei que eu sou podre, eu sou pecador, mas eu não ajo dessa maneira. Eu sei que eu preciso ser pastoreado, eu sei que eu preciso da igreja, da noiva de Cristo, eu sei que eu preciso fazer parte de uma congregação, eu sei que eu preciso andar com os irmãos, eu sei disso. Pastor, o que eu preciso fazer? Olha só que interessante: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, ou seja, Ele vai começar a identificar, Ele vai começar a falar qual é a maneira daqueles que andam na luz viver. E é interessante que antes Ele disse, se você conseguiu identificar, se você está prestando atenção nessa pregação, você já identificou a diferença desse versículo, né? Antes Ele disse o que? Deus é luz. Agora Ele diz que Deus está na luz. Olha só que diferença. Deus é luz, mas Deus está na luz. Como assim? Porque tudo que Deus criou é luz, tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é santo. Então Ele é luz e Ele está na luz, e se nós estivermos com Ele, então nós estamos na luz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7 diz assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7 diz assim, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o ponto que eu quero falar aqui com vocês. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deixou claro, né? Andar na luz, ser santo, estar com Deus, estar próximos de Deus. Ele diz assim: abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba como controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Deus é santo, né? Deus é honrado, Deus merece toda a honra e toda a glória. Então Ele quer que nós sejamos o que? Santos, e vivamos de maneira honrada. Ele continua falando bem assim: não com paixões de desejos desenfreados.
Porque uma pessoa que é desenfreada nos seus desejos, que não tem controle sobre o seu próprio corpo, que não tem controle sobre as suas ações, é uma pessoa que anda de maneira desenfreada, que está dominado pela sua carne. Ele continua dizendo, como os pagãos que desconhecem a Deus. A pessoa que age dessa maneira, ela age como um pagão que não conhece o Senhor, mas essa pessoa diz que tem comunhão com Deus. Nesse assunto, ele continua dizendo, qual assunto? Nesse assunto de imoralidade sexual, nesse assunto de depravação, nesse assunto de alguém que não controla os seus pensamentos e nem as suas ações, diz assim, ó, nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Então, em questão de imoralidade sexual, não prejudique seu irmão, não se aproveite do seu irmão, não haja de maneira depravada com o seu irmão, não tenha segundas intenções entre os irmãos, não haja dessa maneira, não prejudique seu irmão, nem se aproveite dele. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para andarmos de que maneira? Deus nos chamou para andarmos de maneira santa, de maneira pura, ou seja, se porém andamos na luz, andamos em santidade, andamos de maneira pura, andamos lutando contra o pecado, andamos lutando contra a imoralidade da nossa carne, nós lutamos, nós caímos, é verdade, nós somos pecadores, mas você luta, você anda na luz, você se aproxima na luz, e somente quem se aproxima na luz, assim como Deus está na luz, consegue identificar os seus próprios pecados. Por isso você vai entender o argumento mais à frente. É interessante isso, é interessante que aquele que verdadeiramente caminha com Jesus, caminha com Deus, está na luz, ele se afasta do pecado, ele é purificado do pecado. E qual é a consequência então da comunhão com Deus? A lógica nos diria assim, sigam comigo aí o versículo, diz assim, se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão. A lógica nos diria com ele, né? Obviamente, se nós andamos na luz, se nós andamos com Deus, se nós vivemos a maneira como Deus quer, nós temos comunhão com quem? Com Deus, né? Não, olha só o que ele diz, olha só que interessante, temos comunhão uns com os outros. Qual que é a grande prova de um irmão, de um cristão, de um servo, de um escravo, de um discípulo de Cristo, que tem comunhão com Cristo, que tem comunhão com Deus? Porque é óbvio que ele não precisava ter falado aqui, se você andar na luz como ele está na luz, você tem comunhão com ele, porque você já tem comunhão com ele, você está na luz, você vive na luz, você está próximo dele. Então, qual que é o resultado disso? Qual que é a consequência de você andar na luz? Ter comunhão uns com os outros. Não é simplesmente estar junto no mesmo lugar, e não é nem viver junto no mesmo lugar, porque às vezes um casal não tem comunhão entre eles, dormem na mesma cama, compartilham todos os dias junto, muitas vezes até trabalham junto, mas não tem comunhão um com o outro, não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem responsabilidade, não vive da maneira que Deus quer. Qual que é o reflexo então de eu estar em comunhão com Deus? Estar em comunhão com os meus irmãos. O reflexo, o resultado é que, de fato, se eu estou andando na luz, eu tenho comunhão, eu sou íntimo dos meus irmãos, nós nos entendemos, nós sabemos quem somos, nós sabemos as lutas uns dos outros, nós temos responsabilidade. Quantas pessoas eu tenho falado, irmãos? Quantas pessoas já falei na minha vida inteira, e até certo ponto da minha caminhada eu fui assim. Não, mas eu não consigo, a igreja me desrespeitaram, o irmão não me cumprimentou, eu questionei, ele ficou bravo, o irmão veio contra mim, o irmão passou por mim, não me cumprimentou, eu contei um segredo para o irmão, confessei um pecado, ele contou para os outros irmãos da igreja, eu fui muito ferido, eu fui muito magoado, eu fui traído pelos irmãos, então eu não vou mais lá, porque a igreja é cheia de hipócrita. Eu não vou lá porque como é que eu ia esperar daquelas pessoas o que só Jesus pode dar? Como é que eu ia esperar que os irmãos me amassem? Só Jesus pode me amar. Então agora ele tem a comunhão dele com Deus, ele não precisa mais da igreja. Esse é um mentiroso que a gente já viu, porque aquele que anda na luz, ele tem comunhão com os irmãos, ou seja, não há comunhão com Deus que não seja refletida na comunhão com os irmãos. Não, eu não consigo ter comunhão com os irmãos, não consigo viver junto. Eu não consigo, meu Deus, 3 horas de culto, 3 horas de culto, 3 horas louvando a Deus, 3 horas com os irmãos, 3 horas ouvindo a palavra de Deus. Não, meu Deus, é muito cansativo. Pastor,
Vocês fazem 2 horas de culto, beleza, meia hora de louvor, mas eu acho que a palavra tinha que ser um pouco mais curta, 1h30 é demais, é muito tempo, a gente fica sonolento, a gente fica cansado de ficar sentado. Como é que uma pessoa dessa diz que tem uma vida de oração, tem uma vida de jejum, se ela não aguenta 2 horas dentro de um lugar com os irmãos? Ela não aguenta 1h30 sentada no mesmo lugar. Meus irmãos, eu sou uma pessoa muito de oração, eu oro nas madrugadas, eu oro a madrugada inteira. Eu tenho a minha vida com Deus, eu sou íntimo de Deus, eu ando na luz, eu tenho comunhão com Deus, mas reclama do culto ao Senhor, reclama para visitar os irmãos, reclama para frequentar as reuniões, a sua saúde, o seu bem-estar, os seus objetivos, os seus sonhos, é mais importante, não faz nenhum esforço, porque a gente conhece quais são os argumentos desse tipo de pessoa, que diz que está em comunhão com Deus, mas que não está em comunhão com os irmãos. A gente já conhece, irmãos, 10 anos que eu estou nesse jogo, eu já passei por muitas instituições, eu já fui esse tipo de gente, eu já fui essa pessoa que achava que tinha comunhão com Deus, que conhecia a Bíblia, que andava na luz, que estava próximo de Deus. Até esse dia eu estava conversando com os irmãos, no começo da caminhada eu achava, nós somos a geração de João Batista. Eu fui chamado para ser como João Batista, eu sou como João Batista, porque eu pego a espada e saio e convertam-se raça de víbora, e todo mundo está errado, e dei frutos dignos de arrependimento, e debate com um e xinga o outro, e o outro está errado, e aqui não dá certo, eu vou para lá está errado também. Não, mas eu sei que eu sou íntimo de Deus, tenho comunhão com Deus, mas não consigo ter comunhão em lugar nenhum. Como assim que eu sou íntimo de Deus e lugar nenhum é de Deus? Lugar nenhum tem uma pessoa que é de Deus. Eu sou de Deus e ando pela terra como se fosse o último cristão. Não. O reflexo do verdadeiro cristão que tem comunhão com Deus é viver uma vida de comunhão com os irmãos. O reflexo da comunhão com Deus é o relacionamento, a intimidade com os irmãos. Os mandamentos de Jesus é perdoar os irmãos, amar os irmãos. Eu amo os irmãos, mas longe de mim. Está perdoado, mas não quero mais viver contigo. Não, então não está perdoado. Então nunca perdoou. Já pensou se Jesus nos ama e nos quisesse longe dele? Porque ele sim tem razão de querer isso. Se ele quisesse em algum ponto que nós não fôssemos mais salvos, ou se Deus quisesse destruir toda a raça humana, ele estaria na razão. Se Deus nos mandar todos para o inferno, ele está certo, ele é justo e santo. Já pensou então se o amor de Deus fosse a distância? Já pensou se o perdão de Deus fosse assim, não, eu te perdoo, mas não te quero mais ver na frente? Pelo contrário, o que a Bíblia diz, nós viveremos com Ele para sempre, que a vida dele vai estar em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus habita em nós, nós somos morada de Deus. Como pode alguém que ama os seus irmãos, que tem o amor de Deus, que tem comunhão com Deus, não querer estar junto com os irmãos? O reflexo, então, se vocês estarem na luz, andarem na luz, se vocês pertencerem à luz, a gente poderia dizer assim, não, você tem comunhão com Ele, né? Porque Ele está na luz. Não, o que João diz aqui é que se você está na luz, você já tem comunhão com Deus. Mas agora, se você está de fato lá, você tem comunhão com seus irmãos. E eu vou repetir mais uma vez, eu não me canso de repetir, o que é comunhão? É ser íntimo. Eu faço parte dessa casa, eu faço parte dessa família, eu faço parte desse lugar, eu tenho responsabilidade com esse lugar, são meus irmãos. Eu levanto essa bandeira. Não estou falando da placa, eu levanto essa placa e carrego nas minhas costas, que muita gente faz isso, né? Carrega a placa nas costas, não o nome de Jesus, né? Não a igreja de Cristo, não a noiva de Cristo. Não, quem anda na luz, entende quem são seus irmãos. Muitas vezes tenho conversado com os irmãos aqui, ó. Você pode ir lá do outro lado do mundo, na China. Você vai reconhecer quem são seus irmãos na fé, porque eles vão estar na luz. E se você estiver na luz, vocês vão se encontrar lá. Pode ter certeza. Comunhão com Deus, alguém que é íntimo de Deus, alguém que ora ao Senhor, que busca a presença do Senhor, automaticamente vai encontrar aqueles que também estão na luz e vai ter comunhão com essas pessoas. Não é afinidade, não é simplesmente amizade, não é tem pessoas que a gente se identifica mais e outras nem tanto, mas não, nós andamos na luz, então nós temos comunhão, somos íntimos um do outro. Porque Deus não me chamou das trevas para a luz para mim andar só com quem anda de boné. Me identifico com ele, então vou amar ele, vou perdoar ele. Eu gosto de rap, veja só como nós gostamos da mesma coisa, vamos viver juntos. Não, pelo contrário, eu posso dizer de todos vocês que estão na minha frente,
Nós temos gostos diferentes para música, nós se vestimos de maneira diferente, nós falamos de maneira diferente, mas se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós andarmos na luz, a comunhão não é pelos gostos, não é pelas comidas que a gente come, não é pelo estilo musical e nem de vestimento, não é pelo terno, não é pelo calção, não é pela regata, não é pelo boné, não é pelo chapéu, não é pelo vestido, não é pela calça, não é por nada disso. É aqueles que andam em santidade, é aqueles que buscam a presença de Deus, porque Deus é luz, Ele é santo, Ele é puro, e aqueles que buscam estar na presença de Deus estão vivendo em santidade, clamando a presença de Deus, clamando por ser assim também. 1 João capítulo 4, versículo 20 ao 21, vocês podem até virar algumas páginas, vocês vão conseguir ler comigo. Diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse testemunho: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É por isso que aqui no capítulo 1, ele diz isso: se você andar na luz, se você tem comunhão com a luz, se você tem comunhão com Deus, você vai ter comunhão com seus irmãos, porque é impossível você dizer eu amo a Deus, mas eu não suporto estar na igreja. Eu amo a Deus, mas não suporto ouvir o pastor. Eu amo a Deus, mas não suporto ser repreendido. Eu amo a Deus, mas não suporto ter que ficar ajudando os irmãos. Eu não suporto estar naquele lugar. É cansativo estar naquele lugar, eu não me sinto bem. Ah, mas se eu me sentisse bem, eu ia. Não, você não foi chamado para se sentir bem. Você não foi chamado para viver bem. Você foi chamado para a vida eterna, e Jesus disse que nós teríamos aflições aqui. Você está querendo o seu bem-estar. Você está querendo o bem-estar da sua carne, está querendo o que Satanás prometeu para Jesus no deserto. Olha, se prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Tem gente que quer ganhar o reino da terra. Quando a palavra de vida eterna é exposta perante os olhos dessa pessoa, perto dessa pessoa, e a pessoa não consegue identificar a luz, está completamente com os olhos fechados, por isso nunca vai conseguir ter comunhão com os irmãos em lugar nenhum, nunca vai conseguir congregar em lugar nenhum. Eu por muito tempo andei dessa mesma maneira, por muito tempo eu achava que eu era certo, e hoje eu olho para João Batista e eu vejo que eu não tenho nem um pouco, nem parecido, eu não sou com ele, nem a pregação e nem a santidade que aquele homem tinha. Então, se nós não conseguimos ser parecidos nem com João Batista, quem dirá com Jesus? Nós temos muito que melhorar na nossa proclamação do Evangelho, na maneira que nós tratamos as coisas de Deus, na maneira que nós vivemos. Sim, porque tudo que tem aqui dentro é de Deus. Essas cadeiras são as coisas de Deus. Tudo que tem aqui dentro, de uma colher até as Bíblias que vocês têm nas mãos, as caixas de som, tudo é de Deus. Então, se eu estou na luz, eu entendo que é comunhão com Deus, eu entendo que é comunhão com os irmãos, então agora eu vejo as coisas de maneira diferente, eu tenho um cuidado de maneira diferente. E olha só a consequência: eu ando na luz, assim como Deus está na luz, eu tenho comunhão com os irmãos, e o versículo segue dizendo assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você é pecador, eu sou pecador. Nós caímos, nós erramos, nós pecamos, nós somos os piores. Jesus falou o quê? Eu vim para aqueles que são doentes, eu vim para aqueles que são pecadores. Então pode ter certeza que você só está aqui não porque você é uma boa pessoa, porque Deus conhece seu coração, e no fundo do seu coração, no fundo do meu coração, eu quero fazer o bem. Não, eu tenho algumas atitudes erradas, mas eu tenho um bom coração. Olha só que pessoa boa que ela é. Bate na mãe, mas é uma pessoa boa. O pior ainda, tem pessoas que dizem assim: ó, esse cara, essa mulher, essa pessoa, ele é uma pessoa muito boa, te ajuda, ela vai estar andando contigo, ela vai estar do teu lado. Meu Deus do céu, ela não vai em festa, não bebe, não fuma, só falta Jesus. Não, então falta tudo. Então falta tudo. Como assim só falta Jesus? O quebra-cabeça está todo exposto, montado, só falta uma pecinha que Jesus. Não, Jesus é tudo, Ele vem para destruir todas as coisas da sua vida e reconstruir tudo de novo. É nova criação, é nova criatura. Então agora, se você anda na luz, você faz parte da luz, você entendeu que é comunhão. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Os gnósticos naquela época, que já estavam se formando, eles diziam que não tinham pecado. Eles diziam que não, e muitas pessoas pensam assim: olha, depois que você se converte, você não volta nunca mais a cometer o mesmo pecado. Bom se fosse, bom se fosse.
Mas a grande verdade é que nós precisamos de transformação, nós precisamos ser purificados, nós precisamos estar próximos de Jesus. Então sim, se nós andarmos dessa maneira, o sangue dele vai nos purificar. 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Deus nos escolheu para ser o quê? Para sermos salvos, para andarmos com Jesus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas para que de fato a gente tenha esta graça na nossa vida, para que a gente tenha comunhão com Ele. Mas esses que têm comunhão com Ele, esses que foram escolhidos, a obra santificadora do Espírito Santo está adentrando cada dia mais a vida dele. Essa que é a grande verdade. É um novo nascimento, então está crescendo, está amadurecendo, está se desenvolvendo. E não é através do seu esforço. Se eu parar de beber, fumar, se eu parar de mentir, se eu parar de agir assim, eu vou para a igreja, porque daí agora eu posso viver lá com os irmãos, agora eu posso andar com os irmãos. Não, esse nunca vai conseguir, porque ele não está sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está tentando pelos seus próprios esforços. Isso é legalismo. Eu tento com as minhas próprias forças. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Entenderam? Nós somos salvos por Jesus Cristo. Ele derramou o sangue em favor de nós. Nós temos redenção dos nossos pecados. Então quando a palavra diz assim, que se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com os irmãos, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O exemplo é assim, eu peco, mas eu preciso ser purificado. Ou seja, eu me sujo de novo, mas eu preciso ser constantemente tratado, eu preciso ser constantemente purificado. Não, olha, essa semana, irmãos, eu estou 100%. Essa semana eu orei, essa semana eu evangelizei, essa semana eu jejuei. Não, esse não entendeu o evangelho. Não, essa semana eu tive num nível espiritual mais alto. Sim, a gente entende que nós vamos cada vez mais profundo se nós buscarmos a presença de Deus, mas aquele que acha que por causa do seu esforço, essa semana ou esse dia se tornou alguém melhor, não entendeu a graça de Cristo. Esse não anda na luz, porque aquele que anda na luz conhece todas as partes dos seus pecados, conhece todos os pensamentos impuros. Não é alguém que não tem uma visão completa do pecado. Ele derramou esse sangue em favor de nós, e esse sangue que nos purifica do pecado. 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 e 2 diz assim, 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos ao ponto na Galácia e na Capadócia, na província da Ásia e na Betânia. Nossa, que palavra, né? Só o começo já. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E daí ele cita algumas regiões ali. Ele continua dizendo: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Se essa palavra, se você não entendeu ainda quem você é, se você não entendeu até agora quem você é em Cristo Jesus, com esses 2 versículos, talvez ainda você nunca andou na luz. Ele diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus, e eu estou enviando essa carta aos eleitos, que são peregrinos, e que estão dispersos por várias regiões, mas que foram eleitos, que foram escolhidos por Deus, mas que são santificados pelo Espírito Santo, que foram levados à obediência a Jesus Cristo, que são obedientes a Jesus, que buscam obediência a Deus, que andam em obediência. Esses que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus graça e paz, porque vocês são meus irmãos, nós temos comunhão uns com os outros. Pode ter passado 2000 anos, nós estamos na mesma comunhão com os apóstolos e discípulos que andaram com Jesus. É a mesma comunhão, é o mesmo Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14 diz assim:
Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam extremamente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Ao Deus vivo. Deus é vivo, irmãos. Aqui ele está dando o exemplo, Hebreus está dando o exemplo dos sacrifícios que era feito no Velho Testamento. Então, quando uma pessoa ficava impura por alguns motivos que a lei dizia, ali ela tinha que apresentar alguns animais. Esses animais eram mortos, então muitos desse sangue eram aspergidos nas pessoas. O sacerdote pegava e aspergia esse sangue, derramava essa cinza sobre a pessoa. E daí o autor está falando assim: se esse sangue de animais eles purificavam, ou seja, era uma imagem do que Cristo ia fazer por nós, e isso acontecia, era mandamento do Senhor. Imagine agora que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo consumou todas as coisas, derramou o seu sangue nessa terra, derramou o seu sangue sobre as nossas vidas. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então imagine agora, como pode você dizer que não consegue levar uma vida de santidade? Como pode você dizer que não consegue levar uma vida com Deus? Se no passado a nação de Israel vivia em santidade, buscava a santidade através de sacrifício de animais, do sangue de animais, agora o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramado sobre as nossas vidas. Como não podemos andar na luz? Como não podemos ter comunhão uns com os outros? Como pode ser tão difícil falar de Jesus dentro da igreja? Como será que alguém pode dizer que é cansativo ouvir a palavra de Deus? Como pode dizer que é difícil servir a Deus quando a palavra de Deus diz assim: aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Ah, mas é muito difícil obedecer a Deus, mas é muito difícil servir ao Senhor. Mas ele diz que não, que Deus já preparou todas as coisas para que a gente sirva a Ele. Não se lembra na exposição de 2 Pedro? Deus já nos deu todo o conhecimento, já deu todas as coisas necessárias para que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida reverente, uma vida de obediência a Deus. E agora ele está dizendo aqui que se você anda na luz, você tem comunhão com seus irmãos e que o sangue de Jesus te purifica do pecado. Como pode você estar perdendo essa batalha contra o pecado? Você diz que tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Você diz que o sangue de Jesus te cobriu. Um homem santo, Deus que se fez carne, que morreu na cruz do Calvário e derramou esse sangue em favor das nossas vidas, e você diz que é difícil viver com Ele. Não foi difícil morrer na cruz. Difícil é a vida que eu e você levamos, nós que somos sofredores. O versículo 8 diz assim, agora uma negativa, ele diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, como pode alguém dizer que está sem pecado? Mas era isso que os gnósticos faziam. O gnosticismo, já no começo, o proto-gnosticismo ali no primeiro século, já dizia: não, nós, depois que conhecemos o Deus verdadeiro, não há mais pecado em nós, a natureza pecaminosa já não existe mais em nós. Sim, nós somos nova criatura. Foi tirado, nós não somos mais escravos do pecado, mas não se esqueça que a influência do pecado ainda está sobre essa carne. Essa carne é pecaminosa, esse tabernáculo de carne deseja as coisas que são contrárias a Deus, as coisas que desagradam o Senhor. Mas existiam então pessoas que diziam, que tinham essas ideias ainda existem até hoje, muitas pessoas que dizem assim: eu nunca mais cometi o mesmo pecado depois que eu me converti. Pode ser que está falando a verdade. Não, eu não minto, eu não sou mentiroso, eu falo a verdade, eu gosto de falar a verdade. Eu já peguei pessoas em coisas tão pequenas. Eu já me peguei em coisas tão pequenas. Eu já identifiquei em pessoas coisas tão pequenas. Um exemplo que eu dei uma vez que deram risada de mim, eu falei: mas é mentira. Uma mentira grande é uma mentira pequena, é uma mentira, uma ofensa direta contra Deus. Você não tem como dizer que você não tem pecado. Você tem um relógio, e esse relógio é digital, e daí você pede perto da noite, se nós pedíssemos agora, uma pessoa agora, são 21 horas e 2 minutos, eu estou vendo aqui no celular, no relógio digital, e daí a maioria das pessoas olha, tem o número 21, 2 pontinhos, o número 0 e o número 2, e ela olha para você e diz assim: são 9 e 2. Está errado a hora? Não, são 9 e 2 da noite. Mas o que ela leu ali e ela passou para você, é verdade?
Está escrito 9:2. Olha naquele relógio lá, me diz que hora que é, 9:2. Mas está 21:02. Está mentindo? Você pode fazer o teste para as pessoas. Como pode então alguém chegar na presença de Deus e diz que nunca mais mentiu? Chega na presença dos irmãos e diz que nunca. Ou tem outra ideia que desde aquela época já se permeava e hoje ainda existe, é que Jesus já pagou por todos os meus pecados, então eu não tenho mais pecado. Jesus já pagou por todos os nossos pecados na cruz. Jesus pagou ou não pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, meus irmãos? Amém? Pagou, né? Mas eu não tenho mais pecado? Eu não preciso mais pedir perdão? Eu não erro mais? Eu não tenho mais impulsos carnais? Tenho, né? Mas há pessoas que acreditam que Jesus já pagou tudo e elas podem viver da maneira que elas quiserem. O gnóstico dizia assim: não, meu espírito está pronto, mas a minha carne é pecaminosa, então eu posso viver a vida da maneira que eu quiser, que esse corpo é mau, ele vai morrer, ele vai apodrecer, ele vai ser destruído, mas o meu espírito já está pronto para ir para o céu, porque Jesus já pagou tudo, está tudo certo, tudo quitado. Veja como é fácil quando você olha para o número 21 e o número 02 e dizer que é 9:2. Veja como é fácil transformar algo que você lê, transformar essa história e achar que está certo. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós continuamos sendo pecadores. Nós somos justificados, nós estamos sendo santificados. A salvação ainda está, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Justificados, santificados e glorificados. Nós estamos nesse processo. E uma vez que fomos justificados, seremos santificados e seremos glorificados, porque quem ingressou através da graça de Cristo, do chamado de Deus, nessa caminhada não tem como voltar atrás. Aí eu questiono: como pode alguém que anda na luz, a luz ilumina o seu corpo, o seu ser, dizer que não tem pecado? E o texto continua dizendo assim: enganamo-nos a nós mesmos. Mas tem pessoas que dizem isso. Olha, eu tenho alguns pontos que eu preciso melhorar, mas o meu coração é bom, eu sou uma pessoa boa. A pessoa que acredita que é boa, ela não entendeu a graça, ela não entendeu. Mas o que eu preciso mudar, pastor? Eu não faço nada de errado. Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Eu estou fazendo tudo certo. Quantas vezes a gente mesmo não pensou assim: Pai, eu estou te servindo, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo o que o Senhor manda. Não foi assim que o jovem chegou até Jesus? Ele não era uma dessas pessoas que se achegavam a Deus, talvez assim como eu e você já se achegamos a Deus. Ele não chegou assim: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ele queria entrar num debate teológico com Jesus. Ele queria ler um mestre, né? Agora vamos falar de teologia aqui. Eu e o mestre vamos falar de teologia. Você segue os mandamentos? Sim, tenho seguido a todos os mandamentos desde a minha infância. Mentira! Mentira! Se tivesse alguém que conseguisse seguir todos os mandamentos: Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo, por que está dando errado? Mentira! Você está afirmando na presença de Deus que você não tem pecado. Você está enganando a si mesmo. Você está mentindo para si mesmo. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Tiago capítulo 1, versículo 21 e versículo 22 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vocês se lembram do versículo 5 que eu li aqui, desse mesmo texto? Eu ouvi e proclamei a vocês, porque já é natural. Eu ouço a palavra, eu proclamo, é natural. Não tem outra resposta de um cristão que ouve a palavra. Ele vai proclamar, ele vai sair daqui, ele vai proclamar. Durante a semana ele vai proclamar, ele é um cristão. Então, para ele já era normal. Eu preciso estar explicando isso para vocês hoje. Eu precisei pesquisar, estudar sobre isso, para eles já era normal. Sim, João ouviu e ele proclamou, é natural. Esse é o passo seguinte: eu ouvi. Mas olha só o que Tiago está falando: mas não sejam apenas ouvintes, sejam também praticantes. Porque se você ser apenas ouvinte, você está enganando a si mesmo. Porque também era essa a ideia que eles tinham na época. Como pode alguém que ouve a palavra de Jesus, ouve os mandamentos de Jesus, mas que não obedece, que não responde em obediência a essas palavras de vida eterna? Não, e até a própria lógica. Não, por isso que eu digo assim: não, é loucura acreditar que existe um ser criador de todas as coisas. É loucura você ouvir a palavra de Deus e dizer que acredita num Deus
Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e dizer que você não consegue viver uma vida que Ele quer, a vida que Ele quer. Isso que é loucura. Dizer que você ouve a palavra de Deus e não consegue praticar a palavra dele. Isso que é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. É contra a lógica. Eu estou apresentando Jesus Cristo como crucificado na frente de Deus, o sangue aspergido sobre as nossas vidas. E você diz assim: olha, não sei se essa caminhada aí vai dar certo. Não, eu estou fazendo tudo certo, está dando errado. Como pode alguém se prostrar na presença de Deus dessa maneira? Como pode alguém ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus? Como pode nós não sermos impactados pela palavra de Deus? Ele continua dizendo então no mesmo versículo 8 de 1 João capítulo 1, ele disse: agora enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Simples. A verdade, quem é a verdade? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o texto está dizendo algo muito sério e muito grave aqui. Se eu chegar na presença de Deus algum dia e dizer que eu estou falando tudo certinho, estou fazendo tudo certinho, eu tenho buscado, eu estou evangelizando, Pai, o que está acontecendo, o que está dando as coisas erradas, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu tenho um coração bom, se eu estou buscando a presença de Deus, o que está acontecendo de errado, Pai? Se eu tenho feito tudo certo. Não, você não entendeu a graça de Cristo. A verdade não está em você. Jesus, Cristo nosso Senhor e Salvador, não habita em você. Você não tem o Espírito Santo de Deus, você não anda na luz, você não está em comunhão com a luz, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu a graça de Cristo, e é por isso que você não tem comunhão com os irmãos, é por isso que você não consegue congregar, por isso que é cansativo servir a Deus, por isso que é cansativo ler a Bíblia, por isso que é cansativo orar, por isso que é cansativo evangelizar, por isso que é cansativo falar de novo as mesmas coisas para as mesmas pessoas, pregar o Evangelho, insistir em oração pelas almas. Por isso que é difícil, por isso que é cansativo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não habita em você. Eu não estou falando das agonias e perseguições do mundo, eu estou falando de pessoas que dizem na presença de Deus que estão fazendo o que é correto, mas que ninguém está entendendo, que não encontram um lugar que seja de Deus, que não encontram um irmão que seja de Deus, que hoje em dia as instituições estão todas corrompidas, não há nenhum lugar. Você não tem que acreditar em pastor, você não precisa prestar conta para ninguém, você não precisa ajudar ninguém, leva uma marmita ali para o mendigo, isso que é verdadeiramente servir a Deus. Eu estou fazendo as coisas certas, eu oro em casa com a minha esposa, eu leio a Bíblia com a minha esposa, eu me reúno às vezes com os meus amigos, eu tenho a minha maneira, a minha intimidade com Deus, a minha fé com Deus. Não, isso é mentiroso, isso é mentiroso, não foi assim que Jesus ensinou. Não tem pastor, não tem igreja, não tem congregação com os irmãos, não tem comunhão com os irmãos, não é isso, não, Jesus nunca ensinou isso. Rasga o Novo Testamento e vai embora, porque você não acredita em nada que está ali, você não acredita em nada que está ali. Não tem liderança na igreja, não tem uma liderança instituída por Deus na igreja, não tem os ministérios de liderança que Jesus instituiu. Você não olha para alguém e diz assim: esse é o líder que Deus instituiu sobre a minha vida. Não, você diz que não precisa disso, você diz que já está vivendo uma vida correta perante Deus. Não, você é mentiroso, você está enganando a si mesmo, e a verdade não está em vocês. Versículo 9 diz assim, olha só, agora uma afirmação positiva. Lembra que eu falei para vocês que ele está fazendo uma afirmação negativa e uma positiva? Nós acabamos de ver a negativa de alguém que chega na presença de Deus e acha que está com tudo certo, que acha que é correto. Não, Jesus não habita nessa pessoa. Mas agora tem uma afirmação positiva, e é uma afirmação que te mostra que você é carne, que você é humano. Está lá no versículo 9 de 1 João capítulo 1, diz assim: se confessarmos os nossos pecados. Vocês conseguiram pegar a gravidade dessa frase? A importância desse texto? De alguém que sabe o que é, quem é Deus e tem comunhão com Deus, sabe o que é viver na luz, em santidade, sabe o que é pecado? Porque tem pessoas que sim, só acham que matar, roubar é pecado, só acham que traficar é pecado, que assaltar é pecado. Não, faltar o culto não é pecado. Não existe um mandamento que diz que eu tenho que participar das reuniões, existe. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Dá uma dor de cabeça, fica em casa. Dá uma chuva, fica em casa. Acontece algum problema, fica em casa. Mas eu tenho comunhão com Deus e com os irmãos. Será que realmente fez todo um esforço para estar na igreja?
Será que fez realmente todo o esforço? Será que quando a gente conversa, nós, no nosso íntimo com Deus, nós podemos chegar na presença de Deus e dizer assim: não, eu me esforcei realmente, Senhor. O Senhor me guiou, a Tua graça, eu sei que sou salvo, eu fiz tudo o que era possível, com fé em Ti, eu dei um passo de fé, eu fui além dos meus limites para estar na Tua presença. Será que nós podemos chegar realmente na presença de Deus e dizer isso? Mas olha só, se confessarmos os nossos pecados, tem pessoa que não entende o que é isso. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O texto não está dizendo assim que você é bom e você vai orar e a tua oração é poderosa e vai ajudar as pessoas, não. Mas a oração daquele que é justificado por Cristo Jesus, que sabe que é pecador, que confessa o pecado com os seus irmãos, que é transparente com os seus irmãos até nos seus erros, e que oram uns pelos outros, que estão em comunhão uns com os outros, então essa oração é eficaz. Confessar o seu pecado não é simplesmente de maneira geral. Muitas vezes eu fiz isso. Eu tenho que me policiar muito para não agir dessa maneira, porque a gente chega na presença de Deus ali: Pai, o Senhor entende, né? Conhece meu coração, a carne é fraca, estou muito cansado nessa noite, me ajoelho, oro, Pai, me perdoa dos meus pecados que tenho cometido, consciente e inconscientemente, em nome de Jesus, amém, e agora eu posso dormir descansado, porque é o sono do justo, né? É o descanso que Deus está me proporcionando. Não, você não entendeu o que é confessar pecado. Você não entendeu o que é confessar os seus pecados perante Deus. Confessar os seus pecados é detalhar os seus pecados. Pai, me perdoa do quê? Até esse é um questionamento. Se alguém vem pedir perdão para mim, eu vou pedir do quê? Irmão, me perdoa das coisas que eu te fiz. Quais coisas? Que coisas que você fez? Às vezes você não está chegando na presença de Deus e detalhando o que você pecou, detalhando o seu pecado, porque você nem sabe a gravidade que ele tem. Então você acha que está tudo certo. Perdão, Pai, pecado cometido consciente e inconscientemente, em nome de Jesus. Nossa, olha só que bom, sou perdoado, estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu estava na igreja com os irmãos, então tenho comunhão com os irmãos, e o sangue do Senhor Jesus está me purificando de todo pecado. Talvez você não entenda a gravidade de todo o pecado contra Deus. Talvez você não entenda a gravidade de cada vez que durante o seu dia você não está em comunhão com Deus. Talvez você não entenda. Sejam cheios do Espírito Santo, mas você naquele dia não está cheio do Espírito Santo. Pecado. Talvez você não entenda a gravidade de não estar cheio do Espírito Santo. Talvez você não entenda o que é pecado ainda, o que é confessar o seu pecado. Lucas capítulo 3, versículos 7 ao 9 diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Imediatamente, quando você confessa a Deus o seu pecado, você detalha a Deus o seu pecado, você fala o sentimento que tu teve no momento que você pecou, você expressa para Deus qual foi o momento do teu dia que você saiu da comunhão, e você detalha para Deus como foi isso. Uma vez eu ouvi uma pregação do Paulo Júnior e ele falou a respeito disso, e ele falou sobre vários pecados, e o que te leva a pecar ali, e o que é realmente confessar a Deus. Até depois, se os irmãos me pedirem, eu posso procurar essa pregação para passar para vocês. A confissão do pecado é você detalhar para Deus o gosto que você sentiu, o que você viu, o cheiro que você sentiu naquele momento, qual era o aroma que você estava sentindo naquele momento, qual era o gosto que você sentia nos seus lábios, qual era o sentimento da tua carne, como a tua carne se manifestou naquele momento que você estava pecando. Isso é confessar pecado ao Senhor. Pai, eu estou te pedindo perdão, porque eu fiz isso, e foi assim, Pai, eu não quero mais. Não é simplesmente chegar na presença de Deus de qualquer maneira, não, eu já estou ligado a Jesus, né, e ali, e está tudo certo e dormir. Não. Olha,
se nós fôssemos detalhar, como temos, mas nem sempre nos lembramos de todos, e Deus é misericordioso, mas se nós fôssemos num dia da nossa vida, por isso que é difícil a pessoa que ora só meia hora, pedindo perdão. É difícil a pessoa que toma eu até elogio esse irmão, porque ele está num nível de maturidade a qual, que se Deus permitir, pela graça e misericórdia dele, na obra purificadora do Espírito Santo, talvez nós chegamos um dia na nossa vida que nós vamos orar e pedir perdão dos nossos pecados, sabendo que nós somos podres, e que se nós só cometemos um pecado naquele dia, já é mais que o suficiente para se humilhar na presença de Deus, porque nós somos todos merecedores do inferno, todos merecedores do inferno. Então, de fato, se nós confessarmos, detalharmos os nossos pecados, e até não só a Deus, confessarmos uns aos outros, você vai ter alguém de confiança, alguém que você vai poder ter comunhão, desta maneira, dessa profundidade, para estar confessando os seus pecados. A consequência é essa: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não é isso que Jesus prometeu? Não é isso que o Senhor disse que faria? Então, qual é o motivo que você ainda continua achando que você é bom? Qual é o motivo que você ainda tem na cabeça que você ajuda na igreja? Já pensou? Eu ajudo a Deus, estou ajudando na obra de Deus. Eu sou um ajudante na obra de Deus. Eu estou ajudando a pagar o aluguel do ministério. Eu estou ofertando para pagar o salário do pastor. Está vendo essas coisas aqui? Ó, eu ajudei a comprar. Está vendo essa pintura aqui? Eu ajudei a pintar. Já pensou, meus irmãos? Nós, pecadores, de coração enganoso e lábios impuros, merecedores do inferno, chegando na presença de Deus e dizendo: Pai, como eu tenho ajudado o Senhor a fazer o que o Senhor quer fazer. Nossa, se não fosse você, irmão, eu não sei nem se Deus ainda estava convertendo pessoas. Olha, irmão, se não fosse a tua ajuda, eu não sei como é que a igreja de Cristo resistiu há 2000 anos sem você. Nossa, irmão, olha só como você tem ajudado. Olha só como você tem ajudado. A pessoa não entende que é privilégio e que é mandamento obedecer a Deus, que é privilégio varrer o local onde a igreja de Cristo vai se reunir em nome de Jesus. A pessoa não se quebranta quando está preparando um café, quando está colocando a água. A pessoa não se quebranta quando está arrumando as cadeiras, porque ela não entende ainda o que é pecado. Ela não entende ainda o que é comunhão com Deus. Ela não entende ainda qual é a gravidade das tuas ações quando você não está em comunhão com Deus. Nós não entendemos ainda como é bom, como é puro, como é santo o nosso Senhor. Por isso nós continuamos fazendo as coisas de qualquer maneira e achando que é privilégio do Senhor que nós servimos a Ele, e não que é nosso privilégio servir a Ele. Irmãos, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós rejeitarmos essa palavra, você mostra que você realmente não conhece a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Viu? Agora aqui você já está começando a entender o que é confissão de pecados. O que é a confissão do pecado? Uma confissão verdadeira de pecado não é só expor o que você fez, mas é abandonar o que você fez, é se arrepender do que você fez e dar fruto digno de arrependimento. É você ter uma transformação da maneira de pensar, da maneira de agir, da maneira de falar. A sua postura é diferente, o seu caminhar nessa terra é diferente. As pessoas vão olhar para você: não, tem alguma coisa diferente. Esse cara é muito louco para ser daqui. Essa mulher é muito louca para ser daqui. Não, tem alguma coisa diferente, porque a postura é diferente. Porque alguém que confessa os seus pecados não é alguém que se acha superior espiritualmente, não é alguém que se acha santo, não é alguém que se acha melhor que as pessoas. Não, é aquele que se acha aquele que sabe que é pior que os outros, porque tem um conhecimento que a maioria das pessoas não sabe, não tem. Sabe por que Paulo diz que é o pior dos pecadores? Sim, mas se vamos analisar a vida de Paulo, ele não fez a metade que Hitler fez. Mas sabe por que ele fala que é pior dos pecadores? Porque ele recebeu diretamente de Cristo Jesus, nosso Senhor, um conhecimento que a maioria das pessoas, se não dizer todas as pessoas que já existiram, nunca sequer chegaram perto. Nunca sequer chegaram perto. Então aí você entende, o maior dos apóstolos, que foi usado para evangelizar a Ásia, ele sozinho evangelizou a Ásia,
plantou igreja em todos os lugares. Ele diz: não fiz isso sozinho, foi a graça de Deus, foi o poder de Deus me impulsionando, foi com os cooperadores que Deus colocou do meu lado. E ele chega no final da sua vida e diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Ele começa as cartas dizendo assim: eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, plantador de igreja, que foi até o terceiro céu, e que vocês têm que se submeter a mim, porque eu tenho visões e sonho, e curei e ressuscitei. Ele não começa a dar essas características, apesar dele falar delas, mas a característica é: sou eu, Paulo, escravo de Cristo. Sou eu, pastor Diza, escravo de Cristo. Escravo de Cristo, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é alguém que confessa seus pecados. Essas são as características de alguém que deixa os seus pecados, que se arrepende dos seus pecados, que sabe a sua condição na presença de Deus. Não é alguém que chega se exaltando na presença de Deus, mas que sabe a sua condição na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32 diz assim: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados. Ou seja, todo pecado tem consequência. Você tem perdão de pecados, você confessa os pecados, você é perdoado, mas todo pecado tem consequência. O Senhor nos julga, o Senhor nos disciplina, mas não é para que a gente seja condenados com o mundo, não é para que a gente seja condenado com aqueles que estão lá fora, aqueles que são destinados ao inferno, aqueles que estão caminhando para o inferno. O Senhor nos julga e nos repreende, nos castiga, para que nós caminhemos ainda a salvação. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Olha só que interessante, esse versículo aqui é muito bom. Não que os outros não sejam, mas olha, uma palavra de ânimo. Hoje Deus me levantou para trazer uma palavra de ânimo para a igreja. Vamos lá então, palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Palavra de ânimo, o original aqui, castiga, é açoita. É açoita. Sabe qual que é a palavra de ânimo? Quando o chicote estralar e você sentir, não só ouvir o estralo dele, mas você sentir o teu lombo cortando. Diga assim, ó: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, glória a Ti, só pelo fato de eu poder orar e de te chamar de Pai, porque o Senhor castiga aquele que Ele tem como filho. O Senhor não repreende o filho do diabo, o Senhor repreende os filhos dele. O Senhor não cuida dos filhos do outro, o Senhor cuida dos filhos dele. Precisa mais palavra de ânimo que essa? Eu precisaria ler algum outro texto para vocês saírem daqui pulando de alegria e glorificando a Deus? Seria necessário explicar mais alguma coisa? Mas eu vou ler de novo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho amado, meu filho, minha geração, nova criatura que faz parte agora desse povo, que tem o Senhor Jesus Cristo, que é como irmão mais velho, que foi adotado por Deus. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, filho amado, e castiga quem Ele tem como filho. Agora é um perigo quando você não está sendo disciplinado por Deus. Não, olha só, agora a prova que eu estou em comunhão com Deus e que eu oro e que Deus está ouvindo minha oração e que eu estou lendo a Bíblia entendendo cada vez mais é porque eu saí da igreja, eu não congrego mais, eu não faço mais parte daquele povo hipócrita, e olha como as coisas começaram a dar bem na minha vida. Essa é a prova que você não é um filho de Deus, meu irmão. Essa é a prova que nunca houve conversão, porque a Bíblia diz que quando a ovelha se perde, o pastor vai lá buscar. A Bíblia diz que quando o filho ele sai dos trilhos, o pai castiga, o pai repreende, o pai açoita, a palavra original aqui diz. Nossa, duras são essas palavras, quem pode suportá-las? E a Bíblia diz que naquele dia muitos pararam de seguir o Senhor. Não, essas palavras são as palavras de ânimo, essas são as palavras de vida eterna. E ele diz, continua dizendo ainda no mesmo versículo: é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não é suficiente só para mim e para você ser perdoado, não é suficiente.
Porque senão Jesus já tinha perdoado todos os pecados, já está consumado e agora eu vivo a minha vida e vou para o céu. Não, não é só isso. Eu preciso ser purificado da injustiça. O exemplo seria assim, ó. Eu peco. O que é o pecado? O que é perdão de pecados? Eu cometi uma ofensa contra Deus. Eu cometi uma transgressão da lei. Eu quebrei a lei. Eu quebrei o mandamento de Deus. Perdão é o quê? É um termo jurídico, né? Deus cancelou essa dívida. Eu cheguei perante o juiz, que é Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse o meu filho morreu por ele, então eu vou cancelar essa dívida dele. Ele veio aqui, confessou o seu pecado, então agora estou cancelando essa dívida. Só que eu preciso agora ser purificado, porque cada vez que eu e você pecamos, o pecado deixa uma marca em nós. Ele nos deixa imundo. Não é assim quando a gente peca? Não é assim quando a gente peca? Ai, Pai, eu não consigo me ajoelhar na Tua presença, eu estou com vergonha de Ti, eu estou imundo, eu estou sujo, eu estou podre. Não é assim? Adão e Eva pecaram, Jesus chegou, Deus chegou no jardim. Adão, onde que você está? Como se Deus não soubesse. Como Deus é criativo, né? Como diz o pastor Valdinei Nunes, como Deus é criativo. Chega e pergunta ali o que eles estavam fazendo. Estavam escondidos, porque eles sabiam a condição que eles estavam perante Deus. O verdadeiro cristão então sabe que ele precisa de perdão dos pecados, mas também precisa ser purificado, porque quando ele pecou, ele cometeu uma transgressão contra Deus. Deus cancelou essa dívida, mas agora uma sujeira, uma mancha que precisa ser purificada. A injustiça começa a nos sujar, começa a adentrar dentro de nós, e nós precisamos agora ser limpos, ser purificados, ser santificados. Quem consegue entender isso, não é que não vai voltar a pecar, mas vai ter ódio do pecado, vai ter nojo do pecado. Vai cair em pecado? Vai cair, mas vai ter nojo, vai ter ódio, vai se colocar na presença de Deus e: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso ser purificado pelo Senhor. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Oração sacerdotal de Jesus, João 17, e ele diz assim: Pai, os santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Como que é a santificação? Como que alguém é santificado? O que é a verdade e o que é a palavra de Deus? Jesus é a verdade e Jesus é a palavra de Deus. Nós somos santificados em Cristo. Nós somos santificados na verdade, na palavra de Deus, na leitura da Escritura, na intimidade com Deus, no entendimento de quem Deus é e do seu Filho, do sacrifício de Cristo. É isso. Nem que eu me prolongue um pouquinho mais, mas eu quero ler um salmo inteiro de Davi aqui. Salmos capítulo 32, versículo 1 até o final, no versículo 11. É um salmo curtinho, mas aqui você vai entender um pouco mais de alguém que realmente se arrepende dos seus pecados, que está sendo purificado por Deus, que está sendo limpo das suas injustiças. Diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não habita hipocrisia. Não é que não há culpa, mas Deus não atribuiu culpa. Olha só: e enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Alguém que sofre porque está escondendo os seus pecados, não está confessando ao Senhor. É alguém que é um verdadeiro cristão, que é um verdadeiro filho de Deus, geme de tristeza, sofre. Versículo 3 e 4 diz assim: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Quem que estava causando o sofrimento dele? Satanás estava ali atormentando ele. Não, era a mão do Senhor que estava pesando sobre o homem, que estava escondendo o pecado dentro do seu coração. E ele continua dizendo no versículo 5 e 6: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as águas se elevarem, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quando a tempestade vir, quando a onda do mar vir, não atingirá essa pessoa. E ele continua dizendo mais adiante no versículo 7 ao 11: muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos,
cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus mesmo. Eu vou ler de novo isso daqui para ver se vocês são essas pessoas mesmo. Vamos ver. Versículo 7 ao 11 do capítulo 32. Muitas, olha só, ou melhor, os últimos dois capítulos, 8 ao 11, diz assim: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Nossa, que manifestação da alegria da igreja ouvindo a palavra de Deus. Como vocês são alegres, irmãos. Como vocês manifestam a glória de Deus nessa terra. Olha só, eu li 2 vezes o mesmo texto. 2 vezes o mesmo texto. Como vocês manifestam a glória de Deus nessa terra. Nossa, eu fiquei emocionado com vocês dizendo aleluia, glorificando a Deus, manifestando essa crença no coração de vocês. Como um dia eu quero que seja verdade essas minhas palavras. Como um dia eu quero que seja. Como um dia eu quero ter um coração quebrantado o suficiente para chorar e me derramar na presença de Deus, para sofrer realmente como Davi sofreu pelo seu pecado, por esconder o seu pecado. E como um dia eu quero que a minha alegria seja tanta de ver vocês, irmãos, chorando na presença de Deus, se derramando na presença de Deus, dando fruto digno de arrependimento, e entendendo de fato o que é perdão de pecado, entendendo de fato qual foi o sacrifício de Cristo, e manifestando isso no culto ao Senhor. O culto ao Senhor. Eu não estou aqui falando essas palavras simplesmente para alegrar o coração de vocês, ou para vocês terem um conhecimento a mais da palavra de Deus. Eu não estou aqui para que vocês só sejam teólogos, entendedores da palavra de Deus. Não, Deus me levantou para proclamar as boas novas, para que vocês tenham comunhão com Deus, para que vocês andem na luz, para que vocês entendam quando eu digo: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Versículo 10, nos encaminhamos para o final, diz assim: se afirmarmos, vocês não se perderam, né? 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, olha só, até aí, no verso 8, ele falava de pessoas que diziam que, depois que conheceram a Deus, não tinham mais pecados dentro dela. Não há mais a natureza pecaminosa em mim. Mas agora tem pessoas que também diziam naquela época que não cometiam pecado. Não, eu não faço nada errado, eu tenho coração bom, ou seja, não há mais pecado em mim, e eu não estou fazendo nada de errado, nenhuma atitude minha é errada. Já desde aquela época existia esse pensamento, e até hoje existe esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento. Provérbios capítulo 20, versículo 9 diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Quem pode dizer isso? Não, depois que eu me consertar, eu vou poder fazer as coisas para Deus. Depois que eu parar com os meus pecados, eu vou poder fazer as coisas para Deus. Não é alguém que busca a presença de Deus. Não é alguém que busca purificação no Senhor. Não é alguém que se esforça para fazer melhor para Deus. Não é alguém que acha que tem que parar para depois, com as suas próprias forças, se purificar. Nossa, às vezes eu fico impressionado, né? Com o castigo que Deus dá para o seu filho rebelde. Em vez de dar mais trabalho, Ele tira o trabalho que tem. Isso não é repreensão, isso não é castigo, isso é férias. Pecou na igreja, agora não pode participar da ceia. Então ninguém pode. O irmão pecou, agora não pode mais tocar no louvor. O irmão pecou, a irmã pecou, agora não pode mais participar das reuniões. Não, mas eu me arrependi, estou quebrantado na presença de Deus. Não, mas agora você tem que sentar lá no último banco. Você está em disciplina. Disciplina afastar o irmão da comunhão. O quebrantado, o arrependido, isso não é disciplina. Disciplina é você dar mais trabalho para o cara. Disciplina é você dar mais afazeres para essa pessoa. Está tendo tanto tempo que está sobrando para pecar. Então vamos dar mais trabalho para essa pessoa, para ela não sobrar tempo nem para ela pensar besteira. Mas existia pessoas já desde aquela época que achavam que podiam purificar-se a si mesmo, que podiam estar livres do pecado com suas próprias forças. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz assim: todavia não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não há nenhum justo.
Não há ninguém que, não, mas vocês não entenderam. Eu não olho para vocês e acredito que vocês entenderam nisso. Vocês não entenderam a gravidade do pecado contra Deus. Nós temos que buscar muito a presença de Deus, a comunhão com Deus, a oração, o jejum, a leitura da palavra, para que haja realmente um quebrantamento em nós, para que você entenda o que é isso, que você não é justo, que você não é uma pessoa boa, que você não tem atitudes boas. Assim como Lutero, se eu não me engano, falou: tudo que você vê de bom em mim é Deus, e tudo que você vê de mal sou eu mesmo. E eu me lembro que quando eu conheci minha esposa, nem sabia quem era Lutero, mas eu falava para ela: não adianta você me olhar com esses olhinhos brilhando, não adianta você olhar admirada com as coisas que eu estou falando, porque tudo que tu está vendo de bom em mim é Deus, e tudo que tu está vendo de pecado e de falha e das coisas que você não gosta sou eu mesmo. Eu nem conhecia, nem sabia de teologia quase nada, nem conhecia quem eram esses homens, mas eu me lembro dessas palavras da minha esposa no começo do nosso relacionamento: nossa, olha como conhece da Bíblia, olha como fala, olha como se porta, olha que santo, olha só como esse pastor é usado por Deus, olha só como essa irmã profetiza, olha só como esse irmão, ele está na presença de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, e nós somos pecadores, nós somos injustos. Mas se nós dizemos que não pecamos, que não estamos cometendo pecados, olha só, fazemos de Deus mentiroso. Antes aquele que dizia que não tinha pecado enganava-se a si mesmo. Agora aquele que diz que não comete pecado é mais grave ainda, porque ele diz que Deus é mentiroso. Deus diz que não há um justo, que todos pecaram, e o cara diz que não peca mais. O cara diz que está obedecendo a Deus perfeitamente. Então ele faz de Deus um mentiroso. Ele trata o pecado dele como algo pequeno, que ele nem identifica mais como pecado. Passa batido. Não, você é cheio do Espírito Santo? Não, não fui cheio do Espírito Santo, faltei o culto. Não, está tudo certo. Eu tenho as minhas desculpas, eu tenho as minhas coisas para fazer, eu tenho os meus motivos. Não leem a Bíblia direito, né? Vocês não veem o que os apóstolos, quanto sofreram e quanto apanharam e ainda se reuniam, se escondiam para se reunir como igreja. Vocês achavam que naquela época, não, hoje é sofrido. Você que trabalha demais não tem tempo para Deus. Eles trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por semana, porque o domingo foi instituído depois do 4º século. Eles vendiam as suas propriedades para não faltar nada para ninguém. Eles se reuniam todos os dias, eles estavam em comunhão todos os dias. E é você hoje que não tem tempo para servir a Deus, num país que você pode sair gritando na rua Jesus, e ninguém vai te cortar o pescoço, ninguém vai te crucificar, ninguém vai te queimar vivo. Mas é difícil para você entender quem você é na presença de Deus, e você acha que é bom, e a sua palavra não está nele, não está em nós, ou melhor, e a sua palavra não está em nós. Olha só, eu vou ler o versículo inteiro para que você entenda. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se lembra que nos versículos anteriores dizia assim: se você então diz que não tem pecado, você engana-se a si mesmo, e a verdade não está em você, Jesus não está em você. Agora ele repete só de maneira diferente. Você diz que não cometeu pecado, agora você não está só enganando a si mesmo, você faz de Deus mentiroso, está dizendo que Deus é mentiroso, e Jesus não está em você, a palavra dele não está em nós, a palavra de Cristo não está em nós. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 10 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aqueles ímpios, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos aqueles dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e que ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, insolentes, arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Conseguiram entender, irmãos? Deus não poupou o mundo inteiro,
só salvou Noé e mais sete da sua família. Ele destruiu gerações porque pecaram. E Ele não poupou os anjos, seres celestiais. Ele não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. O que faz você pensar que você, dizendo que tem comunhão com Deus, mas vive uma vida desleixada, está perdendo a luta contra o pecado, está agindo dentro da igreja de Cristo, a noiva santa e pura do Cordeiro, de qualquer maneira, que Deus vai te poupar? O que faz você pensar que você é bom na presença de Deus? Porque você prega, porque você canta, porque você evangeliza, porque você ora, porque você jejua. Isso é privilégio de Deus para aqueles que Ele resgatou. O que faz você pensar, se Deus não poupou os anjos, que Ele vai poupar você? Pó da terra, pó da terra. Meu Deus do céu, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Amados irmãos, igreja de Cristo, abram os olhos de vocês para ver a verdade, olhem para os irmãos que estão do lado de vocês, orem pelas pessoas. Essa é a mensagem do Cordeiro, essas são as palavras de vida eterna, essas são as palavras que os apóstolos proclamaram, que hoje eu proclamo a vocês, são as palavras que nós queremos aprender, mas não só palavras. Cristo é a palavra de Deus, não é simplesmente o estudo teológico, é a comunhão com o Deus da Bíblia, é a comunhão com esse ser histórico que surgiu há 2000 anos atrás, mas que Ele é Deus e sempre existiu, antes de existir o tempo. Orem uns pelos outros, orem, busquem a presença de Deus, aconselhem-se, perdoem-se uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros, busquem a presença de Deus. Você não pode chegar na presença de Deus e dizer que você é bom, que você está fazendo tudo certo. Não, nós somos pecadores, imundos, merecedores do inferno, salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, por meio da fé, e é dom de Deus, Deus nos deu. Nós não temos obras na salvação, mas aquele que realmente é salvo, confessa os seus pecados, abandona os seus pecados, está sendo purificado por Deus, está sendo perdoado por Deus, está vivendo uma luta intensa contra a sua carne, vivendo em espírito. Aquele que de fato o Espírito de Deus habita na sua vida, ele de fato busca comunhão com Deus. Não se esqueçam, meus irmãos, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para cancelar a nossa dívida. Deus é fiel e justo para nos purificar, para limpar-nos com o sangue do seu Filho, para nos livrarmos da injustiça desse mundo. Não se esqueçam, irmãos, que nós não somos dessa terra, e enquanto nós vivermos nessa terra, a nossa alma, o nosso espírito vai ser afligido, nós vamos sofrer, nós vamos estar em constante aflição, mas nós temos a liberdade, nós temos acesso a essa graça, nós podemos nos alegrar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas perecíveis, como prata, como ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses dias, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês está em Deus, o nosso Pai Celestial, e a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Coloque-se em pé, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos orar ao nome do Senhor, vamos finalizar esse culto assim como nós iniciamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.